Oi, pessoal. Beleza? Nosso trabalho é sobre execução penal. Esse vídeo tem o objetivo de levar aos meus colegas estudantes um pouco da verdade que existe em termos de execução. Muitas pessoas que estudam direito conhecem muito pouco dessa disciplina porque ela é pouco explorada nas universidades. Geralmente, aprendemos alguma coisa em teoria das penas lá pelo segundo, terceiro semestre. Mas importante, eu acho que antes da gente falar sobre a lei propriamente dita, acho que é importante o aluno conhecer onde surgiu a execução penal. A execução penal, ela foi criada através da Lei 7.210. É uma lei de 1984, época do regime militar. Por que essa lei foi criada? Essa lei foi criada porque até então, diferente de outros países, o Brasil não tinha uma legislação específica para a população carcerária, para o sistema carcerário. Fica a pergunta, se não existia essa lei, como era regulamentado o direito do preso e os deveres? Bom, antes da lei de 84, que é o tema do nosso trabalho, a lei de execuções penais, também conhecida como LEP, os presos tinham os seus direitos no Código Penal e no Código de Processo Penal. Não existia uma legislação. Por exemplo, o Código Penal, no seu artigo 83, ele fala da liberdade condicional. Na lei de execução penal, a liberdade condicional está lá no seu artigo 131. Anotem. Pois bem, se pudéssemos fazer uma equação sobre a execução penal, seria a soma do processo penal com o Código de Processo Penal e o resultado, Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal, ela tem várias regulamentações, são 208 artigos. Você tem ali questões de remissão, você tem questões de trabalho, do direito do preso, que vamos ver aí ao longo do nosso trabalho. Porém, é importante que você saiba, talvez, uma prova de ordem, talvez na carreira que você escolher aí na tua vida profissional, é importante conhecer a execução penal, que é um tema pouco difundido, né? É um pouco afastado da nossa vida acadêmica. Mas é um ramo onde tem, curiosamente, pouca concorrência. Poucos advogados querem trabalhar na execução penal porque a entrega tem que ser muito grande, a militância ela é muito grande. Um profissional que trabalha exclusivamente com execução penal, ele tem um dia a dia muito próximo das unidades prisionais, muito próximo do fórum. Digamos que ele tem que ter uma dedicação full time nesse trabalho. E a nossa ideia não é esgotar o assunto. Em matéria de direito, nada se esgota. Tudo é discutido e rediscutido. O que é justo hoje pode ser injusto amanhã. Isso é uma realidade. Mas a execução penal, ela tem, como eu já disse, características de outros países. O Brasil absorveu
um pouco daquelas legislações e se criou a lei de execução. O nosso sistema, ele é dividido em 3 regimes, que são o regime fechado, o regime semiaberto, o regime aberto. Esse sistema é copiado de um sistema irlandês chamado sistema de Auburn. É o sistema que trouxe como espelho esse sistema que nós utilizamos hoje. Curioso também que a execução ela tem um efeito muito prático na vida do preso. De que forma? Aquele preso que está cumprindo pena antes da condenação, de que forma ele cumpre essa pena? Através de uma medida preventiva. Por exemplo, uma prisão preventiva. A partir do momento que ele ingressa dentro do sistema carcerário, seja numa penitenciária, seja num CDP, seja numa delegacia, a lei de execução penal já se faz presente. De que forma isso pode acontecer? Imaginemos que um acusado de homicídio tenha uma prisão preventiva e fique 3 anos aguardando essa sentença. Até ir a júri, aquela coisa toda, ele vai aguardar 3 anos. Esses 3 anos que ele está dentro do sistema penitenciário, ele já tem a execução penal ali, regulamentando a vida dele. Tanto no que diz respeito ao direito, quanto no que diz respeito aos deveres. Os deveres estão ali no artigo 39 e os direitos estão ali no artigo 41. Essa lei, na verdade, ela trouxe para o preso em si uma série de benefícios que até então eram impensáveis na época do regime militar. Por exemplo, o preso não precisa ter capacidade postulatória para se dirigir a alguma autoridade. Basta você abrir a sua lei de execução penal, no artigo 41, inciso 14, trata essa questão. E o preso, ele tem toda uma proteção dentro do sistema por essa lei. Obviamente que ao longo do nosso trabalho, nós vamos aqui mostrar o que é verdade e o que não é. Para o estudante que não conhece o sistema, para aquele estudante que ingressou agora na universidade, se ele abrir a lei de execução penal, ele vai falar, poxa, quantos direitos? Claro que na prática não é bem assim que funciona. Vamos falar sobre isso oportunamente. Mas a ideia aqui é despertar em vocês a curiosidade e também a possibilidade de vocês atuarem nessa área. É uma área importante, uma área que pode dar bons frutos profissionalmente e de extrema importância para aquele profissional que gosta da área penal. Não é a área que eu vou seguir, mas eu acredito que eu posso colaborar nessa escolha de vocês. A gente volta amanhã e vamos falar mais especificamente de assuntos relacionados à própria lei de execução penal. Valeu, gente. É nóis. Valeu.